Meus amados, tudo certinho, maravilha. Pessoal, hoje só frente um, hein? Tema bastante extenso, tá? Então, vocês vão perceber aí que a aula 16 de vocês é bastante extensa. Eu procurei selecionar os temas principais para a gente tratar aqui. Vou comentar alguma coisinha a mais na live, tá? Mas hoje a gente fica só na frente um. Vamos fazer uma frente hoje, outra frente durante a semana, tá? Para não ficar muito pesado nem para mim e nem para vocês também, obviamente, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre primeira lei da termo, tudo bem? Então a gente vai começar a comentar um pouco sobre transformações gasosas e também associar essas transformações com trabalho, tá? Pessoal, trabalho, a ideia de trabalho, ela está associada com movimento. Tá? E eu consigo fazer esse deslocamento, né, esse movimento, a partir da movimentação das partículas de um gás, por exemplo. Tá? Então, assim, quando eu aqueço um certo gás aqui e eu tenho um êmbolo móvel, o que eu percebo? Eu percebo um deslocamento no sentido positivo, né? Eu estou aumentando o volume, o volume disponível para o gás aqui. Tá? Enquanto isso, na figura 2, o que eu estou fazendo? Eu posso estar resfriando, por exemplo, o gás que está aqui dentro. Tá? E aí o que acontece? O meu deslocamento ele é negativo, eu estou diminuindo o volume necessário e disponível para o gás aqui dentro. Tá? Então, ó, aumentei o volume, eu tenho deslocamento positivo, eu tenho um trabalho positivo, ok? E nesse caso aqui eu tenho um trabalho negativo, tá? Pessoal, quando o trabalho é positivo, a gente costuma chamar ele de trabalho expansivo, tá? Até pelo fato de eu expandir o volume aqui. Quando o trabalho é negativo, eu costumo chamar ele de trabalho resistente. O que a gente faz geralmente industrialmente? A gente usa trabalho expansivo e resistente de maneira sequencial, tá? Para poder fazer processos de giro, por exemplo, ou até outros processos industriais, tudo bem? Então, o trabalho é o movimento de um pistão, por exemplo, associado ao aquecimento ou ao resfriamento de um gás, beleza? E aí, meus amados, o que acontece? A partir dessa variação de volume que eu tenho, né, aumentar o volume ou diminuir o volume, eu consigo chegar numa fórmula para descobrir o trabalho, tá? Que fórmula é essa? O meu trabalho, ele vai depender, se a gente lembrar lá da física mecânica, o trabalho ele é a força vezes a variação de espaço que eu tive num certo objeto, tudo bem? Trazendo isso para a térmica, o que a gente tem? A força exercida nada mais é do que a pressão do gás, tá? E o que eu tenho sendo a deslocamento? É a variação de volume que eu tive, tudo bem? Então, olha só, essa variação de volume que eu tive aqui, multiplicado pela pressão que foi exercida ou que foi aplicada aqui, vai trazer para mim o trabalho em joules. Lembrando sempre que o trabalho ele pode ser negativo sem problema nenhum. Quando o trabalho é negativo, eu estou indicando que houve uma contração, tá? Eu estou indicando, por exemplo, que eu saí desse estado e vim para cá. Quando o trabalho é positivo, eu estou falando para você que houve uma expansão, tudo bem? Num gráfico de pressão, quando eu tiver um gráfico envolvendo pressão e volume, eu posso calcular o trabalho a partir da área sob o gráfico, dependendo ali da figura geométrica que você tiver, tudo bem? Então, graficamente, o trabalho pode ser calculado pela área num gráfico entre pressão e volume, tá bom? Pessoal, energia interna, a gente já comentou o seguinte: para um gás ideal, o que a gente tem? A energia interna vai ser a soma das energias cinéticas ali das partículas que eu tenho. Eu vou desconsiderar todas as outras energias e vou associar somente com a energia cinética. Consequentemente, a energia interna de um gás ela é diretamente proporcional à temperatura desse gás. Tá? Então, assim, eu tenho uma energia interna maior quando eu tiver uma temperatura maior. Isso vem, inclusive, da fórmula que a gente já viu para cálculo da energia interna de um gás. Tá? E aí, o que acontece, galera? Você pode pegar algumas variações, algumas situações, e a partir dessas situações, você identificar a energia interna ou o trabalho
que é feito numa transformação, tá? Lembrando sempre que o seu trabalho vai ser o quê? Vai ser a área que você tem aqui embaixo, tá? Então, percebam que eu tenho um trabalho maior aqui do que aqui, tudo bem? Aqui acabou faltando o gráfico do trabalho 1, tá? Mas eu tenho um trabalho 1 menor ainda, tá? Mas por que as energias internas são iguais, pessoal? Porque é o seguinte, como eu estou tratando de transformações isotérmicas, né? Então, nesses dois casos, eu trato de transformações isotérmicas, a temperatura vai ser igual, então a variação de energia interna também vai ser igual, tá? Quando você estiver falando de transformações em temperatura constante, você tem uma variação de energia interna igual para as duas transformações, tudo bem? Galera, aqui falar um pouco sobre a convenção de sinais, né? A gente já tinha falado um pouco sobre isso na questão do trabalho. Então, o trabalho positivo, ele indica expansão, é o trabalho que foi realizado pelo sistema. O trabalho negativo, ele indica uma contração, né? O meio ambiente realizou trabalho sobre o sistema. E quando o trabalho é zerado, eu não tenho realização de trabalho, não tenho movimentação do êmbolo, por exemplo, tá? Calor positivo é um calor que foi recebido pelo sistema, tá? Calor negativo, ele foi cedido pelo sistema para o ambiente, tudo bem? E um calor igual a zero é um tipo de transformação chamada de adiabática, a gente vai ver em breve, onde não há troca de calor com o ambiente, tudo bem? Sobre energia interna. Se ΔU é maior que zero, a energia interna aumenta. Provavelmente a temperatura também aumentou, tá? Energia interna menor que zero, energia interna diminui, temperatura diminuiu. Se a energia interna é igual a zero, a variação da energia interna é igual a zero, isso quer dizer que eu tenho uma não variação da energia interna e o seu valor final e inicial são iguais, muito provavelmente essa transformação é uma transformação em temperatura constante. Tudo bem? Pessoal, falando sobre os tipos de transformação, na transformação isotérmica eu tenho uma variação de energia interna igual a zero. Lembrem-se, a energia interna depende da temperatura, então se eu não variar a temperatura, eu não vario a energia interna, tudo bem? E isso cai, no fim das contas, pela primeira lei da termodinâmica, que a quantidade de calor aplicada vai ser justamente o trabalho gerado nesse caso. Tá? Então, para a transformação isotérmica, a quantidade de calor que eu apliquei, toda ela vai ser transformada em trabalho. Por quê? Nenhuma parte dela vai ser transformada em energia térmica, tá? Tudo vai ser transformado em trabalho, eu não tenho variação de temperatura, tá? Na transformação isocórica, isovolumétrica, que a gente chama, o volume é constante. E se o volume é constante, eu não tive trabalho, né? Nem aumentou e nem diminuiu o volume ali dentro. Então, eu não tive movimentação do pistão. Eu não tive trabalho. E se eu não tive trabalho, muito provavelmente, o que aconteceu? O calor ele foi transformado em energia térmica, energia interna para as moléculas se agitarem cada vez mais. Tá? Fazendo isso, o que a gente tem? A quantidade de calor numa transformação isocórica é igual à variação de energia interna. Todo o calor que eu cedi para o meu processo, ele foi transformado em energia interna, ele foi transformado em energia cinética para as moléculas e muito provavelmente a temperatura aumentou nesse sistema. Tudo bem? Pessoal, na transformação isobárica, onde a pressão é constante, o que acontece? O seu trabalho vai ser a pressão vezes a variação de volume, certo? Se a sua pressão ela é sempre constante, a gente vai perceber o seguinte: a variação da energia interna é o calor menos a pressão, tá? Então, eu vou ceder uma quantidade de calor menos a pressão vezes a variação de volume, tá? Percebam que a transformação isobárica aqui nesse caso é essa transformação de A até B, né? Eu tenho no gráfico aqui essa transformação de A até B. Enquanto essa transformação de A até C é uma transformação isovolumétrica, tudo bem? Então, a transformação isobárica, ela envolve mais questões pelo seguinte: como a pressão é constante e com certeza vai ser diferente de zero, ela tem que ser considerada. Como é que eu considero ela? Eu pego a quantidade de calor que eu apliquei e eu subtraio do trabalho. Quem é o trabalho? O trabalho é a pressão vezes a variação de volume, tudo bem? Então, essa é a ideia principal aí da primeira lei da termo. Galera, exercício 2 lá da página 17 de vocês, tá? Lembrando sempre o seguinte, gente, o que é trabalho? Trabalho é a pressão vezes a variação de volume do seu pistão, tá bom? O que é a quantidade de calor? Primeira lei da termo. É o trabalho mais a variação de energia interna. Tudo bem? Então, façam os cálculos aí, tá? A gente resolve na nossa live. Gente, essa semana não tem orientação de estudos, tá?
matéria bastante densa. Eu vou pedir para vocês lerem com muita calma o livro 4 aí e realizar as atividades do portal do SAS. Um abraço e até mais.